Alla Rendia, salve pessoal. E meus amigos, como é que vocês estão? Como é que tá aí nessa semaninha de vocês aí? Tá tudo tranquilepa? Espero que sim, cara. E olha só, pessoal, estamos de volta hoje aqui com mais um videozinho pra vocês, pessoal. Um vídeo de uma peça rara, quase não, né? Com certeza nostálgica. Quem aí não conhece o nosso queridíssimo Tony Hawk, Tony Ramos. Como é o nome do cara, mano? Eu esqueci o nome do cara, pessoal. Vamos falar de Homem de Ferro. Hoje vamos falar de Homem de Ferro 2, tá? Poderia lançar em sequência 1, 2 e por diante. Poderia, mas eu queria falar pra vocês do 2, pessoal. Antes do 2, aí depois a gente pode falar do 1, tá? Ou do 3, dependendo de como for a recepção do Homem de Ferro 2, a gente pode falar dos outros. Tá, tipo assim, é meio estranho, né? Começar do meio pro começo, pro fim, ou do meio pro fim pro começo. Cara, mas enfim, mano, que se dane. O importante é a gente tá aqui gravando conteúdo pra vocês, que é isso que importa. Mas e aí, meus amigos, você já assistiu o Homem de Ferro, cara? Se você já assistiu, coloque nos comentários o que você achou desse filme. Se você gostou, o que você mudaria, o que você não mudaria. Coloque aí pra gente as suas opiniões. Então vamos lá, pessoal. O Homem de Ferro é um filme que, assistindo, já dá pra você perceber que nossa, e teve um investimento pesado, cara. Pesado. E tipo assim, não é pra menos, já que o orçamento do filme foi de aproximadamente 200 milhões de dólares. O que são números extraordinários, cara, pra um filme de 2010. Inclusive foi o ano que ele foi produzido. E foi lançado, na verdade. A produção provavelmente começou muito antes. Geralmente é um ano, 2 anos aí pra se fazer um filme. Mas o seu lançamento foi em 2010 e o seu orçamento foi de 200 milhões, cara, aproximadamente. E tipo assim, nossa, um orçamento de 200 milhões é muita coisa, né? É muita coisa. Mas a sua receita foi de 620 milhões. Então, eu acho que pagou a si mesmo, compensou no final ter feito o Iron Man. Então, vamos lá, gente. O Iron Man, o Homem de Ferro, ele é um filme estadunidense, né, de super-herói, baseado no personagem Homem de Ferro da Marvel Comics, né? Foi produzido pela Marvel Studios e também distribuído pela Paramount Pictures e também a sequência do primeiro Homem de Ferro de 2008. E também é o terceiro filme do universo da Marvel, que foi dirigido por Jon Favreau e escrito por Justin Theroux. O filme foi estrelado por Robert Downey Jr. e muitas outras pessoas. E após os acontecimentos de Iron Man, o Tony Stark, ele acaba está resistindo aos apelos do governo dos Estados Unidos para entregar a tecnologia do Homem de Ferro. Ao mesmo tempo, ele luta para combater a sua saúde que está em declínio a partir do reator Arc, que está acoplado em seu peito. Então, enquanto isso, um cientista russo bastante desonesto, chamado Ivan Vanko, ele desenvolveu a mesma tecnologia que o Tony Stark construiu as suas próprias armas, né? Com o objetivo maléfico de prosseguir com uma vingança contra a família de Stark, unindo forças com o rival de Stark, que é o Justin Hammer. Então, isso aqui é uma introduçãozinha, pessoal. Quero dar uma mensagem para vocês e depois dessa mensagem a gente continua aqui as análises do filme, ok? Bom, meus amigos, não sei se já é de conhecimento de muitos, mas este canal ele não exibe a obra cinematográfica completa. Neste caso, se você estiver buscando assistir o filme completo, eu recomendo que você procure pelos canais oficiais da distribuidora e assista de maneira legal, tá, pessoal? Evitem pirataria é crime, mas eu não tô aqui para te segurar. Se você quiser piratear, fica à vontade, a vida é sua, a consciência é tua. Eu mesmo faço coisas relacionadas, mas eu não é um assunto assim entrar em pauta no momento. Porém, as diretrizes do YouTube não permitem que eu poste o conteúdo para vocês, mas aqui na análise você vai sair com um entendimento legal sobre o assunto. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e agora eu vou deixar vocês com a análisezinha
do vídeo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e aproveite.
Bom, pessoal, então vamos continuar aqui a análise do nosso filme, viu? Só queria reforçar antes o que eu informei para vocês, pessoal, que nesse vídeo a gente não vai mostrar ou reproduzir o filme para vocês, tá? O que a gente vai fazer é apenas e somente uma análise das informações que a gente tem do filme, tá? Então a gente vai fazer uma análise aqui de produção, uma análise de roteiro, uma análise de enredo sobre o filme, mas a gente não vai eh, fazer a distribuição do filme, tá? Porque este filme é um filme protegido por direitos autorais. Caso você queira assistir o filme, recomendo que você acesse os canais oficiais da distribuidora e assista de maneira legal, viu? Aqui nesse vídeo a gente vai apenas fazer uma análise, tá? Uma análise interpretativa com as minhas opiniões, minha opinião pessoal e também uma análise de roteiro acerca do filme, tá? As informações que a gente tem no filme, tá, pessoal? Inclusive as informações, se vocês quiserem, vocês podem estar encontrando elas aí na internet. Para fazer esse vídeo eu utilizei fontes como o Wikipedia, o IMDb, e alguns sites de terceiro para poder embasar um pouco a minha opinião, tá? Sites terceiros são sites de análise críticas, tá? Como Rotten Tomatoes e afins, entre outros, que o pessoal faz análises e isso ajuda a embasar as minhas análises, a minha opinião, tá? Então, esses sites vocês podem simplesmente colocar aí no pesquisador do Google e você vai estar encontrando eles e você pode estar acessando aí para ler na íntegra, né? Essas informações aqui ou buscar as fontes para poder ter mais compreensão acerca do que a gente vai falar aqui hoje, viu?
Então vamos lá, pessoal. Depois do lançamento bem-sucedido do Iron Man em 2008, a Marvel acabou anunciando imediatamente que começou a trabalhar na produção de uma sequência. Então, em julho do mesmo ano, o Terux foi contratado para escrever o roteiro do segundo filme do Iron Man. Então, o Favreau assinou para voltar a dirigir. O Donnie e Petrol Jackson foram também definidos para reprisar seus papéis no filme, enquanto a Shadley foi trazido para substituir o Terrence Howard no papel de James Woods. Nos primeiros meses de 2009, pessoal, o Hulk Rockwell e Jason também acabaram complementando o elenco de apoio. E o filme começou a entrar em produção no verão daquele ano. Então, tal como o antecessor, também o filme ele foi filmado principalmente na Califórnia, com exceção de algumas sequências chaves no Mônaco. E o Iron Man 2, ele estreou no El Capitan Theatre em 26 de abril de 2010 e lançado internacionalmente em 28 de abril e 7 de maio, antes de ser lançado nos Estados Unidos em 7 de maio de 2010. Então o filme recebeu algumas críticas que geralmente foram positivas e foi comercialmente também bem sucedido, né, arrecadando mais de 620 milhões de doletinhas na bilheteria mundial. Então o DVD e o Blu-ray também foram lançados em 28 de setembro de 2010 e o terceiro filme da trilogia, o Iron Man 3, lançado em 2013, no dia 3 de maio. Então a gente tem aqui o enredo do filme, tá? Pessoal, vamos dar uma pincelada aqui sobre o enredo e também algumas opiniões críticas. Opiniões críticas é o meu entendimento, tá? Então na Rússia, a mídia cobre a divulgação de Tony Stark sobre sua identidade de Homem de Ferro.
Ivan Vanko, cujo pai Anton Vanko acabou de morrer, assiste a transmissão e começa a construir um reator Ark em miniatura, semelhante ao de Stark, após se revelar. O Stark ele se tornou uma superestrela e usa o seu traje de Homem de Ferro para meios pacíficos, resistindo à pressão do governo para entregar sua tecnologia. Ele reinaugura a Expo Stark na cidade de Nova York para continuar o legado do seu pai, Howard Stark. Então aqui a gente já tem o início do filme, né, pessoal? A gente já pode perceber que o Stark ele já se mostrou para o mundo, então todos sabem quem é Stark, todos sabem quem é Homem de Ferro. O governo dos Estados Unidos tá doidinho para botar a mão na armadura do cara, quer dar uma beliscadinha na armadura do homem, e o inimigo do cara tá fazendo uma armadura lá na garagem dele. Então aqui a gente já começa a entender mais ou menos como é que vai ser o fio da meada. E também ele decide dar continuidade aí ao legado da família. Então, continuando, o Stark descobre que núcleo de paládio no reator Ark, que o mantém vivo e alimenta a armadura, está lentamente envelhecendo. E também falha nas tentativas de encontrar um elemento que possa o substituir, ficando cada vez mais imprudente e desanimado sobre sua iminente morte. Então ele escolhe meio que não contar sobre a sua condição e com isso o Stark ele nomeia sua assistente pessoal, Verônica, Paper Potts, como CEO da indústria Stark, e acaba contratando a empregada de Stark, Natalie Hushman, para substituí-la como sua assistente pessoal. Então, o Tony ele compete no Grande Prêmio Histórico de Mônaco, onde ele é atacado no meio da corrida por Vanko, que exibe chicotes eletrificados alimentados por seu primitivo reator Ark. O Stark veste a sua armadura Mark V e derrota o Vanko. Só que o traje acaba ficando gravemente danificado. Então o Vanko explica que a intenção dele era provar para o mundo que o Homem de Ferro não é invencível.
o que acaba aumentando a pressão do governo para que o Stark entregue a armadura. Então, impressionado com a performance de Ivanko, o um cara muito rico e com muitos conhecimentos bélicos, Justin Hammer, que é rival de Stark, finge a morte do cara enquanto faz ele sair da prisão e pede para ele construir uma linha de trajes blindados. Então, durante o que ele acredita ser sua última festa de aniversário, o Stark acaba ficando bebum enquanto usa a armadura Mark 6. Aborrecido, pera, Mark 4. Aborrecido, o tenente-coronel da Força Aérea dos United States of Dagringa, James Rhodes, veste o protótipo Mark II e Stark tenta impedi-lo. A luta acaba terminando com um impasse, onde Rhodes então confisca a Mark II para a Força Aérea dos United States of Dagringa. O cara roubou a armadura do cara, mano. Ô, rapaziada, não dá, mano. O cara vai pra ajudar e rouba a armadura dele, safado. O Nick Fury, pessoal, o diretor da SHIELD, aborda o Stark revelando que Hushman, na verdade, é a agente Natasha Romanoff, que Howard Stark foi um dos fundadores da SHIELD, a quem Fury conheceu pessoalmente. Então, Fury explica que o pai de Ivanko inventou conjuntamente o reator Arc com Howard. Mas quando Anton tentou vendê-lo proveitosamente, Stark o entregou para ser deportado com os soviéticos, então enviando Anton para o Gulag. Gulag, cara, que Gulag é uma coisa que me dá muitas memórias do, do Call of Duty, não sei por quê. Gulag, um sistema de campos de trabalhos forçados para criminosos, presos e políticos e qualquer cidadão em geral que se opusesse ao regime da União Soviética. Antes da Revolução, o Gulag chamava-se Katorga e aplicava exatamente a mesma coisa, com pena privativa de liberdade, blá, 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 blá. Interessante, cara. Enviando o cara pro Gulag.
O Furry dá a Stark uma caixa com materiais antigos de seu pai, incluindo uma mensagem escondida no diorama da Expo Stark 1974, que prova que ser um diagrama da estrutura de um novo elemento. O louco é justamente o que ele precisava, né, cara? Ele precisava de um substituto para o polônio e eu acho que é que ele encontra. Então, com a ajuda do seu computador Jarvis, o Stark descobre e sintetiza isso. Quando ele descobre que Vanco ainda está vivo, ele coloca um novo elemento no reator Arc em seu peito e termina a sua dependência de paládio. O que eu disse? Eu disse polônio? Paládio, cara. Ele achou um substituto do paládio, então agora ele não vai ficar mais velho. Que bacana, interessante. Então, na Expo Stark, o Hammer revela os drones blindados de Vanco, liderados por Rhodes em uma versão fortemente armada da armadura Mark II. O Stark chega na armadura Mark IV para advertir o Rhodes, mas o Vanco controla remotamente os drones e a armadura de Rhodes e ataca o Iron Man. Então, com isso, o Hammer ele acaba sendo preso por Pepper, sei lá, enquanto o Romanoff aguarda e o guarda-costas de Stark e Happy Hogan vão atrás de Vanco na empresa de Hammer. O Vanco acaba escapando, né, pessoal? Só que o Romanoff retorna o controle da armadura Mark II para Rhodes. O Stark e Rhodes, juntos, conseguem derrotar o Vanco e os seus drones mega cabulosos. O Vanco acaba cometendo desvivamento, explodindo sua armadura e todos os drones. Então Stark acaba salvando Pepper de ser atingida pela explosão. Em um esclarecimento, o Furry informa a Stark que por causa da personalidade difícil, a SHIELD pretende usá-lo apenas como consultor. O Stark e Rhodes recebem a contragosto medalhas do governo por seu heroísmo. Em uma cena pós-crédito, pessoal, os agentes da SHIELD, Phil Coulson, informa a descoberta de um grande martelo no fundo de uma cratera em um deserto no Novo México. O que seria esse martelo? Obviamente, o Mjolnir, o martelo do Thor, né, rapaziada? Quem não conhece? Tenho certeza que todo mundo conhece. O martelo do Thor. Então vamos falar um pouco sobre a produção, pessoal. Como se deu o desenvolvimento do filme? Então, o Jon Favreau disse que originalmente a intenção dele a intenção dele era criar uma trilogia de filme do Homem de Ferro, com o Abdiel Stein se tornando o Monge de Ferro durante a sequência. Então, depois de uma reunião entre o Favreau e vários escritores de quadrinhos, incluindo o Mark Miller, o Stan acabou se tornando o principal vilão do primeiro filme. Então, o Miller acabou argumentando que o Mandarim, que Favreau originalmente planejou para preencher esse papel,
era muito fantasioso. Então o Favreau concordou, decidindo: "Eu olho para o Mandarim mais como um Star Wars. Você teve o Imperador, mas, pô, Darth Vader é o cara que você quer ver lutar. Então você trabalha no seu caminho até o momento em que raios estão disparando dos dedos e tudo isso pode acontecer. Mas você não pode ter o que acontece em Return of the Jedi, né, acontecer em A New Hope, você simplesmente não pode fazer isso." Então Favreau também discutiu nas entrevistas como a versão cinematográfica do Mandarim nos permite incorporar todo o panteão dos vilões, né. Ele mencionou que a SHIELD também continuaria a ter um papel importante durante todo o acontecimento do filme. Então, durante o desenvolvimento, pessoal, o Favreau disse que o filme exploraria o alcoolismo de Stark, mas que não seria, tipo, versão de Demon in a Bottle, Demônio na Garrafa, enquanto promovia o primeiro filme. O Robert Downey Jr. afirmou que o Stark provavelmente desenvolveria alguns problemas com consumos alcoólicos, porque ele era incapaz de lidar com as consequências de revelar que ele era o Homem Sucata, Homem de Ferro. O Duane, o carinha lá, depois também esclareceu que o filme não seria uma adaptação rigorosa, né, do enredo de Demon Abero, da série de quadrinhos, mas era sobre o espaço interino, né, onde a origem, e o arco também da história Demon de Shane Black deu alguns conselhos sobre o roteiro e também sugeriu a Favreau e Downey Jr., que eles modelassem Stark em Robert Oppenheimer, que ficou deprimido com o destruidor de mundos depois de trabalhar no projeto Manhattan. Então acabaram utilizando o nosso queridíssimo Robert Oppenheimer para poder trabalhar na personalidade do Stark e também na sua provável depressão, né, desculpa, em revelar que ele era o Homem Ferrugem. Mas enfim, rapaz, enfim, meus amigos, cara, o que que você achou desse filme? Tenho certeza que você já assistiu esse filme, tipo, é um clássico, né? Pra mim, é um clássico assim como Homem-Aranha, assim como Superman, assim como vários outros filmes. Esse aqui do Homem de Ferro é um clássico que, cara, quem não assistiu não tem infância, velho, de verdade. E quem também é mais novo tem que assistir, porque é um filme muito bom, que vale muito a pena. Você já assistiu, meus amigos? Se você assistiu, coloque aí nos comentários o que que você achou desse filme, se você gostou, se você recomenda. Muito obrigado, pessoal, todo mundo que assistiu até aqui. Claro, não posso deixar de mão, não posso esquecer de solicitar o seu apoio neste vídeo. Então deixa o seu apoio, dá o seu like aí, que o seu like é muito importante pra gente, vai nos ajudar a continuar crescendo aqui no YouTube. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, meus amigos. Eh, a gente se vê na próxima, né? Então, valeu, falou, obrigado a todos pelos apoios que têm vos dados aí e fui, meus amigos, tamo junto.